Oi, pessoal, eu sou Karen Francis e você está ouvindo o Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar sobre Música. Cantora e compositora amazonense, Karen Francis estreia em grande estilo com Anos Luz. Com o pé no R&B, o trabalho ainda estreita laços com os ritmos e a cultura africana, estímulo para a apresentação de músicas como Expectativa, Cardume e Linha do Tempo. Para desvendar os segredos por trás do álbum, eu, Kleber Fak, recebo o artista em mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak, como vocês já ouviram, estou aqui com ela, Karen Francis, que acaba de lançar o primeiro álbum de estúdio dela, Anos Luz. Karen, seja muito bem-vinda, é uma honra enorme poder conversar com você sobre esse disco que encantou meu coração aqui. Muito obrigada, estou muito feliz de ver onde é que esse álbum está chegando e como que ele está chegando nas pessoas, né? Um álbum que eu já tenho a ideia e boa parte das músicas há sei lá, mais de 2 anos, né? Tô produzindo ele há 3 anos, então tô guardando ele pra mim e, assim, eu tô muito acostumada com ele, né? E aí é muito legal ver como que as pessoas estão recebendo ele. Boa. Vamos começar falando sobre isso mesmo. Você lançou seu EP lá em 2018, né? O Acontecer. E aí veio a ideia de fazer um disco, a ideia era meio que logo em sequência você já lançar esse disco, mas aí veio uma coisa chamada pandemia, que meio que acabou dando uma freada nos seus sonhos aí, mas como que foi organizar esse processo todo e de fato botar esse disco na rua? Então, eu lancei o EP Acontecer, né, com os meus 18 anos, é fácil de lembrar porque eu nasci em 2000, então 2018, tinha 18 anos. 2019, eu comecei a pensar na ideia desse álbum. Era para ele ter 10 faixas. Eu queria que fosse desde sempre já. E isso eu fico muito grata, não só a mim, mas também a Elisa Maia, que fez a direção artística comigo, que foi muito parceira, assim, né? Pô, ela tinha um tempo, a gente tinha um tempo para produzir. Ela passou 3 anos comigo. Isso foi muito incrível. Eu queria que fosse um álbum de R&B, né, que eu gosto muito, mas principalmente também de Afrobeat, que é uma parada que eu gostava muito já, mas que eu, querendo ou não tinha tantas referências e, de verdade, assim, eu queria criar uma referência para mim mesma, sabe? Não, vou colocar isso no álbum e eu vou gostar de ouvir e vou gostar de cantar. Então, foi isso. Só que aí a gente, no princípio, né, eu e a Elisa fizemos uma reunião presencial e quando a gente marcou a outra reunião, a pandemia já tinha chegado. E lockdown, e ninguém sai, e é isso. E como que foi botar esse disco na rua dentro desse processo todo caseiro, com toda a distância aí? Cara, foi muito doido, assim, né? O processo de produção, a gente fez muito remotamente, né? Mas durante esses 3 anos, digamos que a pandemia deu uma amenizada em alguns períodos, consegui também fazer algo presencial. As gravações tinham que ser no estúdio, né? E além de eu estar produzindo com produtores de São Paulo e outros lugares, também cheguei a produzir lá em Manaus, né? Estive bem submersa, assim, nesse processo. E hoje em dia lançar ele, de verdade, assim, acho que além de tá sendo um grande sonho, tá sendo um grande alívio também, porque era algo que estava ali e que eu queria lançar de uma forma bonita. E eu acho que eu tô conseguindo, de certa forma, fazer isso, sabe? Fantástico. O disco tem esse nome, Anos Luz, a imagem de capa você parece meio que uma astronauta ali. Queria que você contasse um pouco sobre a estética, sobre essa história, esse processo criativo para além das músicas que envolve esse trabalho. Cara, Anos Luz, eu acho assim, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Tem uma equipe de assessoria, designer, a Ana Suave, que faz a direção das minhas coisas, direção criativa, né, do visual, inclusive ela fez o direcionamento desse ensaio. Eu acho que a gente se vê muito como joia, assim, sabe? A gente se vê muito como pérola. E eu via esse álbum dessa forma, eu via o meu trabalho artístico dessa forma, principalmente por conta de onde eu venho, no sentido de, eu sou uma menina negra, jovem, eu sou filha de moçambicana, amazonense, nasci no interior do Amazonas. Então, são vários recortes aí que muitas vezes, longe de me entender necessariamente como cosmopolita,
Mas, muitas vezes, entender o meu lugar no mundo, entender as minhas influências culturais e o que elas representavam na minha vida, se tornava confuso, sabe? Acho que, principalmente na minha infância, assim, quando a minha mãe fala português de Portugal, com sotaque. Meu pai falava português, português, brasileiro, no caso. E tinha ali uma confusão dos sotaques a princípio, e depois tiveram várias outras confusões. Eu sempre me entendi como uma menina negra, num lugar que pouco via e entendia a minha negritude, que tinha muita questão do embranquecimento, né, que rola muito no estado do Amazonas, não só com pessoas negras, mas também com pessoas indígenas. Então, tudo isso fez eu querer falar sobre algo, né, que me representasse enquanto alguém que está tentando vencer várias coisas e virar o jogo para várias gerações anteriores, gerações que eu não convivi, gerações que estão do outro lado do continente, sabe? Tudo isso fez eu pensar nessa ideia de anos-luz. Isso foi uma construção coletiva, não foi só minha, foi equipe, principalmente com a Ana, com o Luiz, que fez o design da capa. Então, pensando muito também na ideia do afrofuturismo, né? Que o futuro, ele é futuro, mas ele é muito presente, ele também é muito passado, né? Então, eu não deixo de considerar toda a minha ancestralidade quando eu penso num futuro e qual futuro eu quero ter. Acho que Anos Luz é muito sobre isso, assim, uma menina que está aí falando muito sobre essa questão do tempo, da linha do tempo. O tempo está muito presente nas minhas músicas, em Cardume está lá, em Linha do Tempo está lá. É isso. Foi toda essa viagem que a gente pensou. Perfeito. Um abraço pro Luiz Almeida, que foi ele quem foi lá no grupo dos apoiadores do podcast e jogou e falou, olha, saiu esse disco aqui, vocês precisam ouvir. E aí, meia hora depois, já tava todo mundo comentando felizão ali com o disco. Não, maravilhoso, cara. Amo muito. Boa. Você falou um pouco sobre essa questão de você ir pesquisar e ir atrás de Afrobeats. Ouvindo o disco, vem muito nomes recentes de R&B, tipo Cisa. Eu consigo pegar ecos, talvez, de Tuyo e alguns outros nomes recentes da música brasileira nesse sentido. Mas eu queria saber onde que você estava mirando, assim, que referências você foi buscar para esse disco. Principalmente essas referências a Leymar, assim, que apontam diretamente para o continente africano. Principalmente quando a gente chega ali pela segunda metade do trabalho, fica um pouco mais claro, né? Total. Era essa ideia mesmo, assim, de ser um disco que conversasse com R&B, Afrobeat, também um pouco com rap, trazendo artistas do rap, né, para somar nele, que todas elas são do rap. A Naira hoje passeia muito pelo samba rock, também pelo pop, R&B, mas eu conheci ela quando ela com os trabalhos de rap, e as meninas também, a Isa e a Ana, passeiam pelo R&B, né, mas são do rap. A Ana MC. Então, a ideia, assim, do início, era eu fazer um disco. Eu queria muito fazer Afrobeat, porque em 2015 viajei para Moçambique com a minha mãe, passei um mês lá, conheci o Kizomba e conheci Afrobeat também, mas em Moçambique nem tanto como o que acontecia na Nigéria, né, que é o que é bastante referência para mim, assim. E aí, cara, eu ouvia, eu sempre fui muito emocionada, assim, com a música. Então, eu sentia um calor, uma paixão, uma coisa assim de doer, sabe? E eu não tinha com quem falar, eu não tinha com quem comentar, as pessoas não ouviam, assim, ao meu redor e tal. Falei, cara, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero que, quando alguém falar sobre Afrobeat, a pessoa fale de mim, né? Então, eu fui buscar essas referências que eu, na verdade, somei as referências que eu já ouvia, né? Ouvia muito Davido e MLAD, que faz Afropop. Eu gosto muito, assim, muito, foi bastante referência pro álbum artistas que são de Cabo Verde, com a Mayra Andrade. Já falei muito sobre isso. Mas aqui no Brasil também me encheu de alegria quando eu comecei a conhecer mais o trabalho da Lued Luna. Ela é muito referência, muito mesmo, assim. Tanto que, olha só que doido, Proveito, que é a música da Lued Luna com Zudzilla, foi uma música que fez eu começar a trabalhar com o Tico Pro, que foi que produziu o Proveito. E eu falei assim, cara, isso aqui é incrível, eu preciso trabalhar com uma pessoa que, inclusive como ele, né, que já fez trabalho com pessoas também do continente africano. Isso para mim é muito importante, sabe?
E é isso, assim. Agora, sobre o R&B, eu sempre gostei muito da forma que a Cisa canta, que ela canta tudo muito sincero, assim. Eu gosto muito da métrica da melodia dela, porque eu fico impressionada no como que ela decora aquilo, porque é uma melodia totalmente sem forma, digamos que sem forma pop, assim, sabe? Mas que vira pop no fim das contas. Não, com certeza, total, vira muito pop, assim, é muito pop, só que o desenvolvimento, a criação é uma forma muito livre, assim, e eu gosto muito dessa exposição dos sentimentos, sem muita, obviamente, tem responsabilidade, né, eu penso muito sobre o que eu escrevo, mas de uma forma sincera, porque no EP Acontecer, vamos lá, eu sou uma menina negra e lésbica, né, que cresceu na igreja. No EP Acontecer, eu falava sobre isso, falava sobre as coisas, a minha vivência, os meus desejos, mas era tudo de uma forma enigmática. E eu falei assim, cara, eu não vou fazer isso em anos-luz, não tenho porquê, sabe? Então foi muito um processo de libertação para mim também. Perfeito. Vamos para as faixas, então, e já começamos logo de cara com Linha do Tempo, música que tem aí a produção do Tico Pro. Você também assina a coprodução de todas as faixas, tem produção do Etos também, e participação da Nara Laís. Queria que você contasse por que você escolheu justamente essa canção como música de abertura do disco e qual que é o significado dessa faixa, que é muito bonita. Pois é, então, é muito interessante até porque eu não vejo tanto isso, assim, pessoas que começam o seu álbum, né, o seu álbum de estreia, com o feat, né? Tem muito essa questão de dividir a atenção também, né, nessa escolha de querer começar sozinho, mas eu acho que Linha do Tempo, como eu li o que você escreveu, Linha do Tempo tem a ver também com essa construção, né, vai apresentando aí o que vai aparecer no álbum, né? Eu queria que as pessoas entendessem muito que aquilo é sobre a minha história, o meu bairro, a minha vivência e como que a minha vivência se conecta também com a vivência de uma outra jovem negra de outro estado, mas também que é de uma periferia, sabe? Então, como que as histórias, elas não são iguais, mas muitas vezes elas se repetem de alguma forma, né? Então, eu quis mostrar esse desenvolvimento aí, né, de como que eu me enxergo nessa correria, quanta pressão eu carrego também por não poder errar e me arrepender por isso, né, como se a gente não pudesse ter uma juventude que tá ali conforme o padrão de desenvolvimento de cada pessoa, né, os erros fazem parte, mas para quem que pode errar, né? A segunda faixa é Fala, e ela é uma dessas que tem essas temáticas de ex que não quer largar o osso, ligação de celular que fica voltando ali, tem uma história por trás, é uma música que você assume ali integralmente no uso da voz. Conta qual que é a treta por trás dessa história aqui, que eu acho que todo mundo já viveu em algum momento da vida. Nossa, total. Eu escrevo muito sobre outras pessoas, né, e também sobre situações que não aconteceram, mas assim... É muito engraçado porque as pessoas que me acompanham e acompanharam as outras músicas, os outros trabalhos, sabem que eu tenho um jeito muito aquariano de cantar, muitas vezes, sabe? Então eu acho que rola uma vingancinha aí nessa música, né? Tipo assim, cara, tu foi embora... Tu não me esqueceu, tu fica ligando toda hora e tu aparece no meu portão. Eu acho que eu deveria fazer um BO contra essa pessoa, né? Mas eu não fiz um BO, eu fiz uma música. E aí... e aí é sobre isso, né? Dessa pessoa que fica ligando. Eu poderia também bloquear essa pessoa, mas eu não bloqueei. Eu prefiro falar mal dela numa música. Então, só que assim, essa história não aconteceu. Isso é uma briga hipotética que eu tô tendo na minha cabeça com alguém. Você é dessa que fica criando situações na sua cabeça e brigando, brigando e fazendo pazes com pessoas, a pessoa às vezes nem sabe o que tá acontecendo, você tá numa tremenda briga ali. Total, e tipo assim, eu falo coisas profundas aí, eu falo, tipo, quando eu choro de noite do seu lado, você finge não ouvir, sabe? A questão entre a gente não foi, sei lá, não foi falta de maturidade, né? Então, são coisas que a Elisa fala muito, assim, que eu conto histórias, né? Eu vou contando uma história, eu faço a pessoa entrar
naquele cenário e ela começar a ver tudo, assim, tudo que está acontecendo. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que eu viajo nisso aí. Às vezes é difícil parar. Porque eu poderia fazer fala 2, né? Que seria a resposta da outra pessoa. Perfeito, bom demais. Chegamos à terceira faixa, chama a participação aqui da Isa Sabino. Outra preciosidade aqui dentro do disco, faixa que tem produção do Uzi. Conta mais sobre Chama, essa terceira música do álbum aqui. Cara, Chama, sendo bem sincera, eu queria fazer uma música que falasse sobre amor, que falasse sobre desejo e sobre a contradição que é, muitas vezes, os relacionamentos entre duas mulheres, sabe? Assim, o meu disco, né, as músicas de amor, elas são sobre esse amor entre mulheres. E eu queria também fazer uma música que a galera pudesse, sei lá, como eu tô falando, né, enviar para alguém e isso embalar um relacionamento de alguma forma, sabe? Aquela clássica mensagem da meia-noite, assim, lembrei de você ouvindo essa, sabe? Manda essa. Foi sumida. Era sobre isso, assim, eu espero muito que as pessoas estejam fazendo isso, eu quero saber muito quais playlists as pessoas estão colocando essa música. E assim, foi muito, muito da hora fazer esse trabalho com a Isa, porque o timbre dela é muito bonito, assim, eu gosto muito dessa região mais grave, né? E a rima dela também é muito boa, assim, eu senti que ela teve um carinho muito grande por essa música. Na produção, a gente tentou fazer da forma mais bonita, assim, ao mesmo tempo que eu considero uma produção simples, assim, no quesito de mais voltada para o pop, um R&B com poucas camadas ali, não é como se fosse Confissão, que eu coloquei instrumentos orgânicos, né? Mas eu acho que supre muito bem, assim, o interesse, a ideia, né? A ideia da música, o objetivo da música. Eu acho que todas essas 3 primeiras faixas aqui, elas têm uma coisa bem reducionista mesmo. O foco parece que é a palavra o tempo inteiro do que você tá cantando, né? Boa. Já que você puxou, chegamos então em Confissão e ela tá ali disputando, talvez, com Cardume, expectativa, o título de melhor do disco, assim. Foi, eu acho que a primeira que me bateu de cara, eu acho que porque justamente dá uma ruptura muito grande do que você vinha trabalhando nas 3 primeiras. Tem participação da Ana Suave, tem baixo do Cassinha aqui tocando também, participando dessa música, mas principalmente os seguintes versos: e me faltam as palavras nessa de tentar falar, logo eu que sou poeta, versalizo expressar. Eu achei isso tão bonito, isso me pegou de um jeito assim que, cara, a dificuldade de expressar uma coisa tão forte que tá impregnada dentro dessa letra. Fala mais sobre essa música que é lindíssima, que tem um arranjo muito bonito também. Ai, cara, que legal mesmo. Essa música, sou suspeita pra falar, porque eu fiz essa música com a Ana Suave, que é minha namorada, né? E a gente é muito parceiras, assim, nos nossos trabalhos. A Ana ela é poeta e ela escreve muito bem. Então, essa parte da música foi ela que escreveu, né? E aí, tem momentos que eu pego emprestado a parte que ela canta, porque eu falei, cara, isso é tão bonito que eu quero muito cantar, entendeu? Aí ela deixou, ela falou, não, tá bom, a gente já vai dividir. Mas isso, assim, é muito sobre a nossa relação mesmo, sabe? Tem várias coisas aí que são ditas, né? Ela fala, você sabe que eu quase não sonho dormindo, isso é verdade, ela quase não sonha. Eu sou uma pessoa que sonha muito, toda noite eu tô sonhando. Mas é isso, esse sonho que ela está falando é num outro lugar. Deixa eu te apresentar meus planos. Deixa eu apresentar o meu interesse contigo, né? E era uma questão de... A gente quis fazer uma parada muito flertando, assim, como se fosse um flerte, né? Como se fosse uma conquista. E, na verdade, se tornou uma confissão. Então, essa música, ela foi produzida, só para você entender o contexto dela, ela foi produzida muito rápido. Quem fez a base dela foi o Uzi. E aí, por quê? Ela tinha que ser entregue dentro de um programa de aceleração musical e mentoria que eu estava participando do Festival Serrasgo, que é da seletiva da Amazônia Legal, daqui do... Certo. Então, tinha um prazo para ser lançada. E aí, o Uzi fez a base, depois a gente desenvolveu com o Yuri Freiberg, que fez a bateria. Uma excelente bateria, de passagem, que a batida nessa faixa é espetacular. Eu acho incrível também. Eu acho que é uma música, inclusive, que ela traz uma maturidade diferente, assim, sabe?
A gente focou mesmo na Xadê, que eu gosto muito. E essa música chegou em lugares bem interessantes de outras pessoas, de outros lugares do mundo, assim, ouvindo e se identificando com ela. Acho que por conta dessa, talvez, maturidade que ela teve. Teve guitarra do Maxon Kennedy também, teve o baixo do Cassim, né? Então, daí tu tira, né, que teve esse timbre diferenciado, teve esse flow, né, esse groove diferenciado. Mas é isso, assim, Confissão fala sobre um flerte e, assim, ao vivo é muito legal essa música. É a música mais difícil da gente cantar, muito difícil mesmo, porque ela fica em região grave, depois vai pro agudo, mas é muito legal. Chegamos na quinta faixa, Cardume, e aqui, de novo, acho que abre passagem para um lado muito interessante do disco, que eu sinto que a relação com o Afrobeats, ela cresce muito a partir dessa música, mas ainda tem uma brasilidade muito forte. Mas eu acho que o que mais chama a atenção aqui é a letra, porque a primeira metade do disco tem uma coisa muito sentimental, muito de melancolia, de encontro, de confissões românticas, e aqui vai para uma coisa quase existencial, de transformação pessoal, de coletivo também. Queria que você comentasse um pouco sobre essa canção. Bom, Cardume, assim como no clipe, é uma reflexão, né, sobre o coletivo, né? Muitas vezes a gente está com muita gente, essa é uma frase um pouco clichê, você está rodeado de pessoas, mas você está sozinho, né? Você me acompanha, mas chegou a hora de partir. Eu acho que é muito as minhas reflexões dentro dos recortes que eu falei antes. Eu sempre gosto de contar a viagem que foi essa música, porque eu vejo várias coisas. A partir do momento que ela sai, mesmo que ela venha, que ela surja do meu bairro para o mundo, eu também, quando eu escrevi ela, eu me imaginei em outro lugar, me imaginei em um lugar que eu nunca fui. Eu estava saindo de uma imersão no trabalho da Mayra Andrade, assim, que eu gostei muito, eu amo muito, né, o trabalho dela, mas eu estava ouvindo bastante, e ela chegou quase que psicografada, assim. Parece que ela já estava pronta para chegar naquele momento. E é isso, assim, Cardume é uma reflexão sobre solitude, mas também sobre o coletivo. A gente estava vivendo um período muito difícil de negacionismo e, assim, a gente precisava focar no que fazia sentido individualmente também, sabe? No que fazia sentido pro que a gente acreditava individualmente, né? Eu acho que desde 2017, que foi quando eu me assumi e quando eu comecei a reconstruir a minha espiritualidade, e isso, inclusive, foi muito influenciada pela banda Tuyo, né? Uhum. Esse processo de refletir sobre a minha espiritualidade, se é que tem coisas que eu acredito, se é que tem coisas que eu não acredito, que eu cresci num lar cristão, eu acho que eu desenvolvi uma autonomia de eu conhecer as coisas e eu entender se aquilo fazia sentido para mim mesmo, independente dos outros, assim, sabe? Isso fez eu tomar várias decisões na minha vida, decisões boas, decisões ruins. Mas eu acho que Cardume é sobre isso, é trazer reflexão por o que a gente pensa independente dos outros, mas também como que a gente sente estando, né, com os outros. Perfeito. Nossa, a música que já era boa, agora ela tem um significado ainda melhor pra mim aqui. Da hora. Fantástico. Chegamos em Expectativa, outra aqui que tá no meu coração, ela é bonita demais, tem uma levada muito boa, musicalmente ela é uma das mais interessantes do disco, também produzida pelo Tico Pro e que traz essa coisa assim que evoca um pouco a Lued, mas eu acho que ainda preserva muito da sua identidade, né? Fala mais sobre Expectativa, esse musicão aqui no disco. Cara, Expectativa foi por muito tempo minha favorita. Eu lembro muito bem da vez que eu tinha escrito só até o pré-refrão. E aí a Elisa virou pra mim e falou assim: Karen, oitava, joga lá pra cima. Faz um refrão explosivo, assim, bota lá em cima. E a Elisa é muito boa. Então, para as pessoas, quando elas cantarem contigo, elas cantarem do fundo do coração, do fundo do peito. E isso rola muito, assim. É uma música que fala sobre preterimento, né? Ela fala sobre preterimento, sobretudo sobre mulheres negras, né? Então, quando eu falo você nunca escolheria me amar, é porque amar é uma escolha, né? E a gente pauta as nossas escolhas baseadas em marcadores, em gosto, mas o gosto, ele é uma construção social também. Então, quando eu falo também
toda vez que você fala que sim, eu entendo como é me sentir naufragando em meio ao seu alto mar. Então é como se um sim não fosse um sim definitivo, ele te desestabiliza, ele não te traz certeza. Então você se sente naufragando no meio do alto mar de outra pessoa, da confusão de uma outra pessoa. Então eu quis trazer uma reflexão dentro de uma sonoridade pop, dentro de um clipe relativamente pop também, mas que foi feito de forma independente, né? Sem patrocínio, digamos assim. E eu acho que funcionou, porque eu acho que as pessoas que me escutam muito por essa coisa pop, talvez dançante, mas também pela reflexão que tem a música, né? Chegamos na 7ª faixa, Se Você Ficar. Essa aqui tem produção do RVLS, Guilherme Bonantes e de você mesma. E aí, o que é essa composição aqui, que já vai encaminhando a gente pro fechamento do disco? Cara, essa é a música mais divertida pra mim, eu acho. Quando eu tô no show, assim, é uma música que eu gosto de interagir bastante com o Ed, que é meu backing vocal. A gente faz muita gracinha nessa hora, porque é isso, cara, essa música é gaiata, sabe? É isso, é gaiatice. Você fala, se você ficar, eu não me importo. Mas não me importo no sentido de tipo, não ligo. É tipo assim, olha, se você quiser ficar, não tem problema nenhum, sabe? Mas fala que me quer rosto a rosto. Uhum. Não me deixa só que eu não gosto. Tipo, você vai colocando uma série de critérios ali numa relação que tá quase pra ficar, tá quase pra estar ali. Mas você tá muito tranquilo. Então, eu acho que essa tranquilidade é a mesma que eu tenho quando eu tô cantando e quando eu tô escutando ela. É uma música pra gente se divertir, assim. Eu acho que não tem muita teoria sobre ela. É basicamente isso. Boa demais. O disco fecha com Pele Prata, outra música muito bonita. Tem esse saxofone, tem a relação da percussão ali, os metais brilhando no fundo. Por que você escolheu justamente essa música como música de encerramento? E conta um pouco mais os segredos por trás dessa canção aí. É muito legal, porque é o seguinte. Essa música foi a primeira música que eu produzi. Inclusive, se você... Eu não quero interferir na experiência das pessoas, mas eu vou falar isso porque é curioso. Pele Prata, para mim, é uma das captações de voz, é uma performance vocal muito principiante em relação às outras, porque ela foi a primeira música a ser gravada. Acho que talvez eu regravaria ela, mas por uma questão de respeito e de verdade, eu prefiro deixar ela assim como ela tá. Então, ela foi a primeira música. Foi o primeiro Afrobeat, por assim dizer, que eu fiz na vida. E foi contigo também essa produção. E essa música ela tinha metais feitos de forma sintética, né? Mas a gente achou muito importante ela ter orgânico mesmo, assim, para dar uma pressão e a gente não fazer ideia de que ela seria a última música do álbum. Mas assim, conforme eu fui fazendo nos shows, fui percebendo que ela fecha o show de uma maneira muito, muito incrível, sabe? Muito da hora. Tem cara de música de fechamento mesmo. Total, assim, ainda mais porque ela tem um final um pouco mais longo. Uhum. E aí é o momento que eu me despeço das pessoas. E esse metal, cara, ao vivo, é uma coisa incrível, assim. Eu gostei muito das frases que foram compostas. Foi um dia que eu acho que talvez por ser a primeira gravação num período de tanta fragilidade, quando a pandemia deu uma acalmada, né, digamos assim, foi muito emocionante estar no estúdio. E aí, eu chorei, Elisa chorou, assim, e olha que ela é capricorniana, eu sou aquariana, então, assim, foi bem foi bem bonito mesmo. Perfeito. Ô, Karen, pra fechar, eu sempre lanço uma pergunta aqui que é capciosa para os nossos convidados, mas se você tivesse que escolher uma única canção desse álbum, qual seria? Não, isso é muito difícil. É difícil, né? A mãe tem que escolher os filhos ali. Mas eu vou te falar, eu acho que Cardume, porque Cardume pra mim é uma das composições mais bonitas que eu fiz. Eu acho que Cardume, talvez a segunda composição mais bonita que eu fiz, não está nesse álbum, mas está no álbum da Ana Suave com a Bruna BG, que se chama Lábios Pretos. Muito linda, assim, de verdade. Mas Cardume, acho que ela abraça e é uma boa representante especial.
eu acho. Ela abraça algo e abraça o público também, que vai ouvir, com certeza. Perfeito, excelente escolha. Ô, Karen, vai ter divulgação desse trabalho em outros lugares ou não? É o Afropunk, gente. Eu tô focando nesse show lá, espero que as pessoas se identifiquem, e vai ser lá em Salvador, né? Por enquanto é isso, assim, eu tô focando nisso e é isso. Perfeito. Onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Quais são os arrobas para seguir Karen Francis nas redes? Karen Francis Music no Instagram, Karen, acho que é Karen X Francis, que tá no Twitter, Facebook, Karen Francis, TikTok, Karen Francis, tá tudo Karen Francis, tá, gente? Só digitar Karen Francis e quando você vê uma imagem de capa muito bonita com fundo laranja, você chegou no lugar certo. Exatamente, eu fazendo carão lá. E aí você pode me ouvir em todas as plataformas, inclusive lancei o Lyric Video lá no YouTube, para quem quiser, no meu canal, para quem quiser cantar comigo, lendo as letras e aprendendo para os próximos shows. Estou preparando esse show muito da hora para o Afropunk, estou muito feliz. E já tem mais coisas, gente, eu estou pensando na frente, né? Eu acho assim, eu estou muito feliz que o meu trabalho durante 3 anos está sendo muito reconhecido com anos-luz, mas tem coisas mais incríveis vindo aí, pode ter certeza. E eu tô me preparando para isso, já tô focando nisso. Aí, ó, não por acaso, ela tá há anos-luz aí, ó, tá sempre na frente. Boa. Karen, muito, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, fico muito feliz. E feliz de uma pessoa que eu não conhecia, que não me conhecia, tá ouvindo e tá sentindo tudo isso. E, cara, tem coisas que eu tô me identificando muito com o que as pessoas estão falando. Então, tá chegando. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram, e você também acompanha o meu site musicainstantanea.com.br. Até a próxima edição. Esse podcast foi editado por Nick Silva.